Mas aí eu sei que eu cheguei direto pro hospital. Meus pais buscaram eu, Bruno e o Zion no aeroporto. E eu cheguei numa UPA, lá em Recife, lá em Porto de Galinhas. Nossa. Desesperada, cheguei a tomar medicação na veia, mas tipo, não fez nem cócega. E aí eu voltei. Gente, como a gente não escuta os sinais do nosso corpo, né? Voltei, Pelo amor de Deus. porque eu fiquei com muito medo de internar lá. E a minha médica falou, Jade, que bom que você voltou, porque se eu internasse lá, eu ia ter que fazer cirurgia lá, tudo lá. E poderiam me cortar, eu ia ficar com uma cicatriz gigante. Eu fiz tudo por vídeo aqui no Rio. Caraca. E aí eu fui direto pro hospital. E eu cheguei no hospital muito mal. Obrigada, amiga. Muito mesmo. E eu nem tinha noção que eu tava tão mal assim. Mas eu lembro que eu sabia que eu não ia morrer. Eu sabia. No meu subconsciente eu sabia, tipo. E eu lembro que, ao mesmo tempo, todos os exames, porque eu fiz uma bateria de exames muito pesada. E aí, todos os exames, tipo, eu entrava consciente, mas eu orava muito. Eu orava muito. Todas as vezes que eu entrava, assim, eu tinha... Assim, eu não sei, eu confiava muito que não era minha hora muito, ali, sabe? E aí na hora, a médica foi lá, tirou o DIU. E então, assim... eu acho que eu tava com tanta medicação que eu nem senti tirar o DIU, sabe? E o DIU tava intacto. Então, assim, não sei, não tinha nada de pus, nem nada do tipo, sabe? Então, mas depois, aí eu fiquei na emergência nesse dia. Depois eu fui pro CTI, né? CTI é UTI. E aí eu fui pra lá, e aí no dia seguinte... falaram, você tem que fazer uma cirurgia de emergência, tal. Meus pais cirurgia até, pra quê? meu pai até tava, porque eu tava com muito pus. Eu tava com muito pus. E aí eu tava tomando muita medicação na veia e eles iam tentar ver se a medicação dava reação. Mas eu queria fazer a cirurgia, porque eu tava sentindo tanta dor, mas tanta dor. E eu falava, gente, não é possível que esse remédio vai fazer efeito. Tipo, eu achava que tinha que ser algo, tipo, muito radical pra realmente fazer o efeito, sabe? E foi o que aconteceu. Aí a gente foi pra cirurgia. Era aniversário de casado dos meus pais. Meus pais faziam 20 e poucos anos, não lembro agora, que acho que já faz uns 2 anos. E o que eles fazem na cirurgia? Eles tiveram que... Foi uma cirurgia de vídeo. E aí eles tiraram... aspirou o pus? Então, tinham 2 litros de pus. Eles tiraram 2 litros de pus do meu abdômen. Jade do céu! Foram 2 litros de pus e foram 20 litros pra lavar tudo. Eles lavaram todos os meus órgãos. Como assim, 20 litros do quê? Tipo água, né? Tem que injetar a água pra sair. Entendeu? Deve ser tipo isso. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Mas foi muito sinistro. Meu Deus, é muito sério isso. Eu não tinha noção. Eu sei que na época nem se falava muito em PCR. Mas eu lembro que o meu PCR tava muito alto. Muito alto. E aí eu tinha que... conforme os dias iam passando, né, que tinha sempre a visita da médica, a gente ia calculando porque tinha que cair bruscamente o PCR pra ver se eu tava evoluindo, né, o quadro. E aí eles fizeram essa cirurgia de vídeo, eu continuei na UTI. E era bizarro, porque hoje eu tenho um destaque lá no meu Instagram, gente. Tem um sobre destaque isso? lá. Você fazia o dia a dia? E aí tem no destaque. E eu postava tudo. Eu postei vídeo com um cano aqui, tá ligado? Você ficou com sonda. sonda. Assim também? Fiquei com sonda e eu intubei. Quando eu fiz a cirurgia entubada. Meu Deus! Na verdade, eu não fiz a cirurgia entubada. Acho que eu entubei depois. Mas eu lembro, no final da cirurgia, eu lembro de escutar vozes, tipo, Jade, você tá aí? Mas eu não acordei. Eu acordei só no dia seguinte. E eu lembro que foi horrível voltar do tubo. Porque eu tava amarrada. Porque você não pode tentar arrancar, né? Porque você pode quando você acordar acorda, você desesperada. pode... Então eu tava amarrada. E eu lembro que a médica falava assim, ela tá voltando, Gente, foi horrível. Eu ia achar o quê? Ela Morri e falava, voltei. ela tá voltando. voltando. 5 E anos eu queria depois. falar, porque você só pode desentubar quando você estiver muito calma. Porque senão pode machucar, enfim, né? Eu não entendo muito disso. E aí eu tava, tipo assim, nossa, foi horrível. E aí eu desentubei, depois a garganta fica, tipo, seca, fica, tipo, nossa, é horrível. E eu também não podia tomar muito líquido, porque eu tava com a sonda. Nossa, uma coisa puxa a outra. Foi Mas um acho que a milagre pior mesmo. coisa foi ter ficado longe do Zion, né? Ai, Porque ele fez como 3 assim? meses, eu tava dentro do hospital. No mêsversário dele. E eu, que era super temática, fazia várias festas de mêsversário e tal. E aí, a gente super na esperança, eu deixando marcado. Falei, não, ainda não muda o mêsversário. Tipo, eu tava 2 dias no hospital. Nossa E eu Senhora. achando que eu ia sair Quanto do tempo você mêsversário. Fiquei 15 dias. Fiquei 10 dias na UTI, na SEMI.
E aí, quando eu fui pro quarto, eu pude ver o Zion. Nossa. Ai, eu vi o encontro. E é impressionante foi tudo. como o nosso corpo, ele fala muito. E quando eu vi o Zion, foi o pior dia da minha internação. Porque eu tive febre, eu tive tudo. Porque eu acho que eu fiquei tão, assim... Aham. não sei nem se foi emocionada, porque foi horrível. Eu acho que quem é mãe talvez entenda um pouco. Mas naquele dia, eu vi que o meu filho não precisava de mim. Sabe? É horrível falar Aí isso. você sentiu Mas foi o que você falou da ali. amamentação, entendeu? Eu vi que ele não precisava de mim, que ele tava vivo, ele tava bem, ele tava saudável. E eu acho que esse corte de cordão umbilical de mais velho é muito mais sinistro do que você cortar o cordão umbilical dele sair da sua barriga, sabe? Essa consciência é muito mais difícil de lidar. Então, pra mim, foi muito horrível. Eu tava vendo meu filho bem e quando eu dei uma mamadeira pra ele, foi a primeira vez que eu dei a mamadeira pra ele. Nossa, foi horrível pra mim. E aí eu fiquei com febre nesse dia, quando ele foi embora, meu acesso saiu. Caraca, tipo, E eu isso... sou muito difícil de pegar acesso. Nossa. Então meu braço ficava todo roxo, tem que vir anestesista pra pegar o acesso no meu braço e tal. E eu emagreci muito, só que ao mesmo tempo eu tava muito inchada. Então, assim, stories e tal, eu tava muito magra, porque o meu rosto tava magro. Tava. Aqui tava magro, eu já tenho isso bem marcado. Mas a minha barriga tava muito inchada. Então, eu tava muito desproporcional. Eu me olhava no espelho. Você mostrava a barriga também? Você mostrava? Então, Mostrava? acho que eu cheguei a mostrar, mas teve uma foto que eu até compartilhei uma vez em caixinha de perguntas, Acho que eu assim, de lembro antes e disso. depois, assim. Porque eu não queria compartilhar na época, porque eu falei, não quero me fazer de vítima também, nem que as pessoas fiquem, ai, coitada, não sei o quê. Mas eu só tive consciência mesmo de tudo, acho que quando a minha prima, que é médica, foi pro hospital, porque ela mora em Santos, e aí ela veio me visitar. E aí ela tava conversando com a minha médica, e aí elas estavam falando em termos médicos, né? E aí a minha prima falou assim, ela chegou a entrar em estado de choque, que eu não sabia, choque Ai, médicos, desculpa, eu não entendo disso. Mas assim, é quando, tipo, seus órgãos começam a parar, entendeu? Acho que por isso que vem essa, tipo, tô em choque, entendeu? Acho que Meio paralisado, assim. É tipo isso, vem disso, entendeu? Não é tipo Meu em Deus. choque, tipo, tomei um choque. Eu acho que essa expressão deve vir disso. E eu não sabia. E a minha prima chegou a perguntar, você escutou alguém falar sobre choque? E eu falei, não. Mas eu estava em estado de choque. Eu tinha mais de 3 órgãos, tipo, parados quando eu cheguei no hospital. A minha pressão tava 5. E eu não cheguei a desmaiar, tipo, não que eu me lembre, né? Mas assim, desmaiar, Meu Deus, não. gente. Só se eu já desmaiei inconsciente, sabe? Tipo, Sim. dentro de um aparelho, aí eu dei uma desmaiada e voltei, mas sem ninguém saber, Sim. assim que eu desmaiei. E aí, eu fui ter noção mesmo nesse dia, porque minha prima começou a chorar, de soluçar, conversando com a minha médica. Eu falei, calma, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Tipo, as duas conversando em termos médicos e eu, tipo... O que tá e eu rolando? sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, porque a minha médica, ela também é minha obstetra. É minha ginecologista e minha obstetra. E a Vivi, ela tá acostumada com, tipo, casos na gestação muito De risco. sinistros, entendeu? Então ela sabe conduzir uma gestante. Imagina eu dentro do hospital. Ela sabe conduzir de uma forma em que eu não ia me desesperar, sabe? Então eu já tinha esse feeling. E aí... Nesse dia eu tive um pouco de noção. E quando eu peguei o meu laudo mesmo. Porque eu O que tava, que tipo, com falava? disfunção renal. Tipo, o meu rim não funcionava. Meu Deus. E aí falaram que eu respondi bem ao volume, que acho que é o soro que eles dão. É um soro mais forte, assim, que eles dão logo quando você chega no hospital, entendeu? E aí foi bem sinistro. E aí também depois, uns meses depois, eu fiz uma consulta de rotina, né, no médico para fazer uns exames também. Ele que me acompanhou nos exames da gestação. E aí eu mostrei pra ele meu laudo e ele falou, garota, você é um milagre. Eu falei, poxa, sério? Tipo, e ele falou, olha, eu só vi 2 casos parecidos com esse. Uma, a pessoa foi a óbito alguns minutos depois que chegou no hospital e a outra, a pessoa teve que ficar sem o útero. Meu Deus. E aí ele até falou, eu acredito que não tenha sido do DIU por conta disso. Porque senão eu poderia ter ficado sem útero, entendeu? Poderia ter sido algo mais sério, focado no meu útero. Mas o que foi? Foi uma bactéria? Então, foi uma bactéria. Só que a bactéria que cresceu na hemocultura, que é um exame que eles fazem lá, eles, tipo, plantam a bactéria, pelo que eles estavam me explicando no hospital, tá? Tipo, plantam a bactéria e ela cresce. E aí ela cresceu um pneumococo. Só que o pneumococo é uma bactéria que ela dá, tipo, no pulmão. E eu acho que eu tinha tomado vacina. Na época, não. Eu sempre tive minhas vacinas muito em dia. Minha avó era muito neurótica quando eu era pequena. E aí eu acho que o fato de eu já ter tido vacinas
do pneumococo e tal. Acho que criança pequena toma também. Toma. Eu acho que deve ter dado uma amenizada. Mas a bactéria caiu na minha corrente sanguínea. Meu Deus! Então eu abri um quadro de sepse. E sepse é fatal, entendeu? Muito, gente aí, do céu. E aí caiu na minha corrente sanguínea e eu tive no peritônio. O peritônio é tipo, ele cobre, é uma camada que cobre todos os órgãos do abdômen. Entendeu? Então não foi focado em um órgão específico. Foi, tipo, Meu pior. Deus do Foi céu. em tudo. E Gente aí do eu céu. saí do hospital. Quando eu saí do hospital, eu não podia ter saído do hospital. Mas como eu evolui muito bem no meu quadro clínico, tipo, eu estava bem esteticamente, assim, eles acabaram me liberando. Mas eu saí com um negócio no pulmão. Esqueci o nome agora. Com água no pulmão. E aí em casa eu tive que fazer um tratamento, tipo, de fisioterapia. Respiratória. E era muito horrível pra dormir. E aí eu cheguei em casa, mas mesmo assim eu não podia ficar com o Zion, porque eu não aguentava segurar ele. Você tinha falta de ar? Muitas coisas, tipo, em pé de jeito nenhum. Era mais sentado e tal, então foi bem sinistro. Nossa. Foi bem sinistro. Quanto Mas tempo você sentiu isso, tipo, depois? Você... do pulmão? Tipo assim, quando você era sentiu tipo umas bem, fisgadas. 100%? Acho que um mês depois, assim. Foi setembro que tudo isso aconteceu. Aí acho que um pouco depois. Outubro eu já tava bem. Mas eu acho que eu isso... fui até pra um casamento nessa Você época deve ter mudado, assim, internamente né? Muito, porque você passa a dar valor pra algumas coisas que você não dava antes, sabe? É muito sinistro, muito mesmo. Imagino. Em todos os sentidos. Aí foi daí até que eu voltei a frequentar a igreja, porque eu já tinha ido na época que o meu pai se converteu. Meu pai se converteu há muitos anos atrás. E aí eu ia de vez em quando, mas é aquela coisa, né? Quando alguém quer te arrastar, você não vai. E aí meu pai sempre me convidava pra ir, ainda mais quando é pai, né? Você parece que eu tô indo na pressão, assim, sabe? Sim. E aí eu acabava não indo. E aí, nessa época, eu voltei aí também. Uhum. E aí, enfim, tava numa outra igreja. Foi uma mistura de tudo, assim, sabe? Eu tinha muito como realmente um milagre. Aí, depois, um tempão depois, a minha manicure, a Carlinha, foi comentar comigo que uma cliente dela falou assim, a cliente dela é alguma coisa lá no Samaritano, né? Que foi o hospital onde eu fiquei... hospedada, minha fama. 15 internada. Dias. Nossa. Ela falou assim, uma cliente minha falou que teve uma blogueira que chegou quase morta no hospital. Tipo, ela falou morta. Tipo, chegou praticamente morta no hospital. Meu Deus! Aí ela, quando eu perguntei, era você. Aí eu falei, que bom saber que eu cheguei morta. Caraca, o que devia estar rolando por trás, devia estar né, rolando muita coisa por trás. Mas eu não sabia, não fazia a mínima ideia. Ainda bem que você não sabia. Hoje em dia, de vez em quando, eu recebo mensagem de pessoas que me acompanharam no hospital, tipo, lá no hospital. Mas acho que no hospital é todo mundo muito profissional, né? Sim, então jamais alguém falaria alguma coisa. Exatamente. Caraca!